Olha, as ações da Petrobras despencaram, a queda é de mais de 13% nos últimos 6 meses. Isso no momento em que o governo está pedindo por dividendos extraordinários, isso mesmo. E aí muitos investidores acabam entrando em pânico, muitos ficam na dúvida se é o momento de botar mais dinheiro ou não ali. São nesses momentos que muitos acabam cometendo erro por conta dos seus viéses comportamentais. Aqui no clube a gente tem um método reconhecido pelo mercado para selecionar ações baratas. E nesse vídeo a gente vai te mostrar um pouco o que está acontecendo com o Petrobras, por que meses atrás a gente chegou a vender essas ações depois de alguns anos, se o cenário mudou, porque depois que a gente vendeu a cotação caiu bastante, mais do que o resultado. Então a gente vai te revelar também se nesse momento o Petrobras está barato ou não. Como quando você tem uma estratégia muito clara, passo a passo, tomar esse tipo de decisão acaba ficando mais fácil. Então deixa o dedo no like, comenta se você tem Petrobras aqui, presta muita atenção no que o Filipão vai te mostrar. Então vamos lá, se você acompanha o resultado das principais ações aqui do Brasil, você já deve ter visto que o clima ficou um pouco mais tenso para a Petro. Porque o Ibovespa está subindo 11, né? Então a média das ações do Brasil estão em alta nesse momento, mas se a gente olha para a Petrobras, o resultado realmente é diferente nesses últimos tempos. Principalmente ali depois de março e alguma coisa, a queda começou a vir um pouco mais forte. E aí vamos olhar para os números, para os dados, para a gente entender por que isso está acontecendo. Olhando para o resultado do primeiro TRI, que é o que a gente tem até agora, o que a gente viu foi uma alta no lucro de 48%, ou seja, em tese um resultado bem positivo. E o que muita gente trouxe desse impacto positivo no resultado foi justamente a variação cambial, que foi responsável por aumentar ainda mais o lucro no primeiro TRI. Ou seja, a empresa até entregou um resultado robusto. Então o que é que está por trás de fato da queda? Existem duas principais razões para isso aqui. A primeira delas é a cotação atual da principal commodity por trás da Petrobras, que é o petróleo Brent. Se a gente olha para o gráfico dos últimos 6 meses desse ativo, a gente vai ver ele saindo da casa dos $75 por barril, batendo na casa dos 61, 60, como foi aqui em maio, mais ou menos. Muito puxado pelas tarifas que impactaram o preço do petróleo mundialmente falando. E, naturalmente, quando isso acontece, o valor da Petrobras é diretamente afetado. Isso acontece com todas as empresas de commodities. É o caso da Vale e da Gerdau com minério de ferro, é o caso da Klabin com a celulose. Então, essa foi a primeira razão direta para os preços caírem. A segunda foi o receio do mercado sobre o que vai acontecer com os dividendos da Petrobras daqui para frente. E essa história é antiga, para quem não lembra, desde o começo do governo atual, a gente via narrativas dizendo que a Petrobras, na verdade, é um patrimônio desse país e não apenas dos acionistas. Muito na linha de não concordar com a distribuição de dividendos e com os lucros da Petrobras. E por causa disso, de lá para cá, o chamado dividendo extraordinário, que é aquele restante de lucro que a empresa teve e que não tem projeção de ser usado pela empresa e é distribuído na forma de dividendos, ele vem sendo cada vez menos utilizado como ferramenta para a Petrobras, diferente do que já foi no passado. E foi isso que fez com que a empresa tiveram 2 rebaixamentos de recomendação recentemente. E boa parte dessa negatividade também para o dividendo não acontecer é por causa do famoso pacote do petróleo, que é uma medida do governo em busca de novas receitas para que o setor de óleo e gás tenha um potencial de arrecadar mais impostos no período de 2025 e 2026, chegando até um patamar de 40 bilhões de reais. E a gente olha para isso aqui e já pensa, poxa, dividendo e lucro não pode, né? Mas imposto pode e fica bem tranquilo. Naturalmente, a Petrobras, por seu tamanho, é a companhia mais exposta a esse pacote. Sendo que agora, mais recentemente, o próprio governo já voltou a debater de novo a necessidade dos dividendos extraordinários da Petrobras. Então veja, era muito ruim antes, aí agora colocou imposto e ainda assim quer dividendos. E isso acontece porque a União Federal também é dona da Petrobras em 40%, que é basicamente a proporção em que os dividendos também são distribuídos para os cofres públicos. E como desde o início de 2022 a gente está vendo o país gastando mais do que arrecada, é natural que toda a receita vai tentar ser levada em consideração para melhorar as contas públicas. Então, quando era só dividendo, era muito ruim, só que agora que é muito mais imposto do que dividendo, aí tá bom. Ah, Felipe, mas tu tá falando sobre isso de uma forma muito parcial, tu também não concorda com isso. E sim, isso é verdade. Todo e qualquer conteúdo que vocês forem assistir, ele vai ter um tom de parcialidade. A única diferença aqui é que a gente deixa muito claro o que a gente acredita. Para nós, o melhor caminho para fazer um crescimento econômico sustentável num país é muito mais liberdade. O que quer dizer, na média, menos Estado, menos arrecadação. Isso dá mais espaço para que a economia cresça sem ficar muito afogada por esses outros custos. E aí, beleza, a gente chega até aqui, eu vou falar o que eu sempre falo para vocês. É muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que a gente construa a nossa opinião para entender se aquilo ali faz sentido com os nossos valores. E lá na hora de votar, talvez, muito provavelmente, a gente consegue tomar uma decisão com o nosso eu cidadão.
todo mundo precisa votar e tomar decisão com essa cabeça. A partir daqui no vídeo, que a gente entendeu o que é que derrubou a Petrobras, por exemplo, a gente precisa começar a pensar com a nossa cabeça de eu investidor, que não pode ter correlação com o que a gente acha da política. Se a gente deixa essas duas mentalidades se interferirem, a gente toma decisões emocionais, o que é muito ruim. Até porque quedas, volatilidade no preço da Petrobras não é de hoje que acontece. Se a gente olha para o histórico do drawdown da empresa, a gente vai perceber que em vários momentos a Petrobras caiu pra caramba, como foi o período entre o ano de 2010 até 2016, mais ou menos, onde a gente viu, sim, a Petrobras cair quase 90% nesse período. E ela levou mais ou menos 10 anos para recuperar o seu patamar inicial. Então, sim, esses momentos vão acontecer. Em compensação, se a gente olha para o longo prazo mesmo, essa queda que foi de 2010 até 2020, mais ou menos, ela se perde um pouco no gráfico que teve, na verdade, uma alta muito mais forte que uma queda. Olhando nos últimos 30 anos, subindo mais de 20.000%. E aí eu sei que nessa hora muita gente fica com um dilema na cabeça. Tá, Felipe, eu vi que ela sobe bastante no longo prazo, então eu preciso acreditar nela porque é longo prazo. Por outro lado, eu vejo que a ação muitas vezes passa por dificuldades muito grandes, ainda mais porque tem várias outras interferências, como a do próprio governo. Se ela ficar muito ruim no curto prazo, será que não é hora de vender? Como é que se toma esse tipo de decisão? E é a partir daqui que eu quero te mostrar exatamente como a gente pensa no Clube do Valor. Sem narrativas, sem nunca mais ficar em dúvida do que é que você tem que fazer com um ativo ou com outro. E tudo isso baseado em fundamentos dos investimentos. E não no que a gente acha que vai acontecer na política. Esse artigo que está na tela para vocês é um dos mais marcantes para o mercado financeiro. E ele diz claramente o que é que faz quase 94% de diferença no retorno de um bom investidor. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. E inclusive, se você está na dúvida do que é que você tem que fazer num momento econômico como esse, você tem que estar pensando em comprar ações ou esperar um pouco mais? Na sua carteira específica, o que é que será que se encaixa? E se você quiser a nossa ajuda do Clube do Valor diretamente para te ajudar a investir, junto com a nossa filosofia de investimentos, que fez com que a gente se tornasse a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil, inclusive, aí eu preciso te convidar para conversar com um dos nossos planejadores financeiros pelo WhatsApp. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você mandar a palavra Petrobras pra gente. E aí, o mais breve possível, um dos nossos consultores vai entrar em contato contigo para te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente vai olhar para como você investe hoje e como é que você poderia investir ainda melhor com muito mais fundamento de investimento. Tem um link aqui embaixo para você mandar essa mensagem por nosso WhatsApp também. Então, o que é que a gente está olhando, o que é que a gente está entendendo para a Petrobras nesse momento? Será que ela está cara ou está barata? Porque, afinal de contas, se vocês nos acompanham aqui no Clube do Valor, há pouco mais de 2 meses atrás, a gente fez um vídeo explicando por que a gente tinha vendido as ações da Petrobras. E aqui vale dar um contexto histórico disso. A primeira vez que a gente comprou Petrobras aqui na gestora de investimentos do clube foi lá em 2022, mais especificamente no dia 3 de janeiro de 22. E o preço daquela primeira compra na época da Petro era de cerca de R$29. E aí passou 2022, 23, 24 e em abril de 2025, mais de 4 anos depois, a gente fez a venda completa das ações. Fazendo com que nesse período, ao considerar já o pagamento de dividendos, de janeiro de 2022, onde as ações da Petrobras, já descontados os dividendos, valiam cerca de R$10,35, até o patamar de abril de 25, onde as ações valiam cerca de R$32, a gente viu um ganho de capital de R$21,65. Para um investimento inicial da Petrobras a R$10,35, equivale a uma rentabilidade de capital de mais ou menos 210%. Ou seja, chegando a mais do que triplicar o capital investido. Ah, Felipe, então vocês resolveram vender porque já tinha ganhado dinheiro demais com ela? Ou porque já estava esperando alguma queda? E na verdade não. A gente vendeu única e exclusivamente porque a gente segue a nossa estratégia à risca. E naquele momento a Petrobras estava cara demais. O tempo passou, de abril já estamos no segundo semestre de 2025 e muita coisa mudou. Ora, para descobrir o que é que faz uma ação estar barata, a gente tem 6 critérios claríssimos que a gente segue e que observa principalmente o que a gente chama de EV/EBITDA, uma comparação da geração de caixa da empresa com o valor de firma, chamado de Enterprise Value. E o que a gente vê desse número é que em 2022 a Petrobras estava absurdamente barata, já que o EV/EBITDA estava lá embaixo. Em compensação, no final de 2024, começo de 2025, ela ficou no maior patamar de EV/EBITDA dos últimos 5 anos. E como o valor de firma da companhia ele é diretamente relacionado com a cotação atual da empresa, ou seja, quanto mais ela sobe, mais alto fica o seu valor de firma. Já que aqui nessa métrica, a gente basicamente pega o valor de mercado da companhia, que é realmente quanto a cotação da ação vale, e soma a dívida da empresa mais o caixa da companhia para chegar no valor de firma. Logo, como a Petrobras subiu demais a sua cotação, ela acabou ficando cara para aquele momento. Só que isso mudou no momento que a gente vive agora. De abril para cá, a gente já viu a Petrobras cair
chegando a quedas de 22% em períodos pontuais. E é por causa disso que o movimento oposto começou a acontecer, ela começou a ficar mais barata. Foi por isso que ao fazer o rebalanceamento da estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente encontrou a Petrobras com uma geração de caixa muito alta na comparação com o seu valor de firma, com um earning yield de mais de 18% e colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Então sim, para quem segue a estratégia das ações baratas, esse momento no rebalanceamento seria de comprar a Petrobras. Não foi porque a gente adivinhou que a queda ia vir, não foi porque a gente está esperando alta daqui para frente, e sim porque empresas caras devem ser vendidas para outras baratas entrarem. A Petro, que estava cara demais no começo do ano, agora já ficou barata novamente pelo método. E é unicamente por causa desse tipo de disciplina de não envolver narrativas políticas com tomada de decisão de investimentos que uma estratégia como essa teve uma performance extremamente acima da média nos últimos anos, conseguindo bater o Ibovespa por mais de 5 vezes no período. Dito tudo isso, fica claro o que é que está acontecendo com a Petro e o que é que a gente está fazendo nesse momento com as ações. E inclusive, se você quiser aprender na prática como é que você usa estratégias validadas como essas para acelerar a tua conquista do primeiro R$1 milhão, aí eu preciso te convidar para o evento online e gratuito chamado Rumo ao Primeiro Milhão. Uma aula especial que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai dar no dia 31 de julho, já agora. Para todo mundo que já alcançou os 100, 200, 300 mil reais e quer acelerar ainda mais o primeiro milhão. Vai ser totalmente gratuito às 19 horas no nosso canal do YouTube. Para você participar é só se inscrever no segundo link que eu vou deixar aqui na descrição. Agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse aqui do lado. Eu te espero no próximo vídeo.